Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Dorival Júnior está pressionado. Vai ser demitido? Eu conto para vocês agora no Sereto News. E o Fabinho Soldado? A chapa tá esquentando pro lado do Fabinho. Vai sair do timão? É a crise no Corinthians depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Próximo jogo é contra o Vasco em São Januário. Conto tudo para vocês agora. Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto de graça. Você não paga nada, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. É sempre um prazer tê-lo conosco. É importante que você deixe o seu like. Faça também o seu comentário. Eu leio todos os comentários aqui no canal do Sereto. E quero te passar um recado todo especial. Você conhece o mercado Bitcoin? Ainda não? Com 4 milhões de clientes em 12 anos de operação, o MB, Mercado Bitcoin, é a plataforma de investimentos em ativos digitais líder na América Latina, operando com os mais altos padrões de transparência e integridade financeira. Você precisa de um Bitcoin na sua vida. É o seguinte, esse é o momento ideal para você dar um passo estratégico em direção ao seu futuro financeiro. Abra sua conta agora mesmo, gratuitamente. Leva menos de 5 minutos, tá aí o QR Code. Invista pelo menos R$50 em Bitcoin. Disponível na plataforma. Pronto! Em até 7 dias, você receberá R$25 de crédito diretamente na sua conta do MB, para usar como quiser. O crédito só é depositado caso seja feita alguma movimentação na conta. Apenas incluir os R$50 na carteira não ativa a oportunidade. Atenção, a promoção é exclusiva para novos clientes que abrirem suas contas, porque a campanha é por tempo limitado. Mercado Bitcoin, MB, você precisa ter um Bitcoin na sua vida. É isso aí, rapaziada. Vamos então agora falar das coisas do Corinthians. A chapa tá esquentando, o bicho tá pegando para os lados do Dorival Júnior, que é o técnico do Corinthians, e nem poderia ser diferente. Por quê? O Corinthians tem apenas uma vitória nos últimos 11 jogos do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians está na parte de baixo da tabela de classificação. Os resultados não foram bons para o Corinthians. Eu vou até aqui abrir a classificação do Campeonato Brasileiro, a classificação da Série A, porque o Corinthians ele está agora lá embaixo na tabela de classificação, e está cada vez mais perto, cada vez mais próximo da zona de rebaixamento da classificação do Campeonato Brasileiro. Ou seja, esse filme a gente já viu. O Corinthians está na 14ª posição com 22 pontos ganhos. O Vitória tem 19 pontos ganhos. Ou seja, o Vitória está na 17ª posição, o Vitória que está na zona de rebaixamento nesse momento, tem 19 pontos ganhos e o Corinthians tem 22. O Vitória está a uma vitória, a 3 pontos de chegar ao mesmo número de pontos do Corinthians. O Vitória do Fábio Carille. Então a situação tá mal. O Grêmio já ultrapassou o Corinthians. O Grêmio venceu o Atlético Mineiro ontem e ultrapassou o Corinthians. O Grêmio tem 23 pontos. O Vasco tem 19 pontos. Pode chegar ao mesmo número de pontos do Corinthians. É o confronto direto, Vasco e Corinthians, no próximo final de semana em São Januário. Então, nos últimos 11 jogos, o Corinthians conseguiu apenas uma vitória, que foi aquela vitória sobre o Ceará, lá em Fortaleza. O Corinthians venceu pelo placar de 1-0, gol do Thales Magno. De lá para cá, o Corinthians não conseguiu vencer de ninguém, não consegue vencer dentro de casa, não consegue vencer fora de casa. O Corinthians está despencando no Campeonato Brasileiro. O trabalho do técnico Dorival Júnior é muito ruim. Mas aí é o seguinte, o Dorival Júnior,
se classificou na fase, tirou o Palmeiras na Copa do Brasil, né? Isso deixou o Dorival Júnior mais tranquilo. Se ele não tivesse eliminado o Palmeiras na Copa do Brasil, aí o bicho, certamente ele já teria sido demitido. Se ele tivesse sido eliminado para o Palmeiras. Como o Corinthians eliminou o Palmeiras, o Corinthians está na fase de quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians vai pegar o Atlético Paranaense na próxima semana, no dia 27, no dia 27 o Corinthians pega o Atlético Paranaense em Curitiba. Se não fosse essa classificação, o Dorival já teria sido demitido. É bom dizer que, na minha opinião, eu já disse isso na live de ontem, o Dorival não teve culpa pelo resultado de ontem. A derrota de ontem não pode ser botada nas contas do Dorival Júnior, a derrota de sábado à noite. Porque o time está muito desfalcado. O time não tem o Memphis, o time não tem o Thales Magno, o time não tem o André Carrillo, e não tem os reforços. O Dorival pediu 4 reforços. Até agora só veio o Vitinho. E o Corinthians não pode contratar mais reforços porque está com a questão do transfer ban. Enquanto não pagar o transfer ban, os 33 milhões de reais que deve ao Santos Laguna, o Corinthians não vai conseguir contratar reforços. E o Santos Laguna não aceitou a proposta do Corinthians, o Corinthians continua negociando. O Corinthians queria pagar 50% da dívida, o Santos Laguna à vista, né, 50% à vista, e depois o restante parcelado. O Santos Laguna não aceitou essa condição do Corinthians e agora o Corinthians continua negociando. De qualquer maneira, apesar dos pesares, apesar de tudo que eu tô falando, dos atenuantes, tem muita gente nos bastidores que já começam a pressionar o trabalho do Dorival Júnior. Já tem muita gente achando que o Dorival, e eu também acho que o Dorival não combinou com o Corinthians. O estilo do Dorival não casou com o Corinthians. O Dorival Júnior não tem a cara do Corinthians. Melhor seria se o Tite fosse o técnico do Corinthians. O Tite foi convidado antes do Dorival, mas o Tite alegou as questões de saúde mental para não assumir o Corinthians. Se o Dorival for demitido, o Tite certamente será procurado outra vez. Assim como o Vojvoda, que está no mercado, são os 2 nomes que já são comentados pelos lados do Corinthians. Agora tem que ver também o seguinte, quem vai demitir o Dorival? Porque o jogo contra o Vasco é domingo. É claro que o técnico depende de bons resultados para se manter na equipe. Depois tem o jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Dificilmente o Dorival será demitido antes do jogo da partida contra o Atlético Paranaense. E na segunda-feira tem eleições no Corinthians. E por enquanto 2 nomes confirmados, hein? Até vou mostrar aqui para vocês. Os 2 nomes confirmados. O Osmar Stabile, que é o atual presidente do Corinthians, presidente interino. Ele é o favorito no momento para ser eleito presidente do Corinthians através do Conselho Deliberativo. É uma eleição indireta. E o Antônio Roque Cittadini, que está lá no Corinthians há 200 anos, é membro do Tribunal de Contas da União do Estado de São Paulo, ele também lançou a própria candidatura, quer ser presidente do Corinthians. Pelo menos, então, 2 candidatos teremos na próxima segunda-feira. E tanto a situação quanto a oposição estão insatisfeitas com o trabalho do Fabinho Soldado. Tem muita gente que quer o Fabinho Soldado fora do Corinthians. Eu chego a apostar que o Fabinho Soldado vai ser demitido. Acho que é uma questão de esperar pela eleição do Corinthians e o presidente do Corinthians, seja o Osmar Stabile, seja o Roque Cittadini, provavelmente um dos 2 irá demitir o Fabinho Soldado. Até fazendo uma composição política. O Corinthians provavelmente terá um novo nome forte para o futebol. O pessoal não gostou da história da saída do Cauê Furquim. Acham que o Fabinho Soldado teve culpa
na saída do Cauê Furquim, do Bahia. O Bahia contratou o garoto Cauê Furquim por 14 milhões de reais, deu um chapéu no Corinthians e as pessoas da direção do Corinthians acham que o Fabinho Soldado deveria ter sido mais firme nesta questão. Acham também que o Corinthians já deveria ter contratado outros jogadores, apesar do transfer ban, e antes do transfer ban, o Corinthians já deveria ter contratado outros jogadores, só contratou o Vitinho. Então o Fabinho Soldado está muito devagar nessas questões. Agora o Héctor Hernandes vai ser negociado. O Dorival Júnior não quer ver o Héctor Hernandes nem pintado de ouro. Quem contratou o Héctor Hernandes? Foi o Fabinho Soldado. Tem a questão do Memphis, que está insatisfeito. Faltou no treino, aquela coisa toda. Também botam na conta do Fabinho Soldado. Então tem muita gente insatisfeita com o trabalho do Fabinho Soldado. E uma última informação, o Corinthians joga domingo contra o Vasco, o Romero cumpriu suspensão, volta ao time. Agora não se sabe se o Garro vai jogar, porque o Garro reclamou na entrevista na Zona Mista de dores no joelho. Aquelas dores crônicas do Garro, né? O Garro já tá com dores faz tempo, e ele diz que não tá aguentando jogar 2 partidas por semana, 3 partidas por semana, tal. Quarta e domingo ele não tá conseguindo jogar. Tudo bem que o Corinthians agora teve mais uma semana de trabalho, até um jogo a outro, mas depois tem o jogo da Copa do Brasil. Acho que o Garro vai ser poupado pro jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Acho. E o jogo contra o Atlético Paranaense ainda é em gramado sintético, né? Porque complica mais a situação do Garro ainda por causa das dores no joelho. O Corinthians não pode correr o risco de perder mais um jogador. Então, por isso, eu acho que o Garro, que está reclamando de dores no joelho, vai ser poupado nesta questão. Tá certo? É isso, senhoras e senhores. Destaques e informações do Corinthians aqui no canal do Cereto. Faça a sua inscrição no canal do Cereto. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Cereto. Faça parte do clube de membros do canal. Faça parte do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau!